Fala galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos lá, mais uma aulinha de química. Hoje nós vamos falar sobre reações de síntese, decomposição e simples troca ou deslocamento. São as reações inorgânicas, tá bom, gente? Então essa aulinha aqui é uma aulinha bem simples, matéria é muito tranquila. Se vocês entenderem o conteúdo é mais simples ainda, beleza? Bem mais simples do que o que a gente já está trabalhando. Essa é a frente B de vocês, tá bom? Então vamos lá, ó. Reação de síntese, também conhecido como reação de adição. O que é essa reação de síntese? É uma reação na qual vários reagentes eles reagem entre si formando apenas um produto. Então, os reagentes, obviamente os reagentes reagem entre si formando apenas um produto. Beleza? É isso daqui, gente, ó. Um reagente A reagindo com o reagente B para formar um produto AB. É só isso, reação de síntese. Simples e fácil. Professor, mas é só isso, tá, gente? Aí aqui eu vou passar alguns exemplos de reações de síntese que são muito comuns de cair no vestibular para a gente lembrar. Quando eu trabalho com óxidos, por exemplo, os óxidos de caráter ácido, que são aqueles óxidos com A metal, quando eles reagem com ácido, com água, eles formam um ácido. E os óxidos de caráter básico, que são aqueles óxidos metálicos, na hora que ele reage com água, ele forma uma base. Tudo bem? Essas são duas reações de síntese. Podem ver que aqui nós temos o óxido mais água, são dois reagentes formando um produto. Aqui, óxido mais água formando um produto. Então, são reações de síntese muito comuns de a gente ver no vestibular. Tá bom? O que significa o termo síntese? Significa sintetizar algo, produzir algo. Então, isso que significa a síntese de algo, tá bom, gente? A síntese da amônia, uma das reações mais comuns de cair no vestibular. Decorem ela, inclusive balanceada, é mais interessante já ter ela balanceada aí, gente, ó. Então, o nitrogênio reage com o hidrogênio para formar a amônia. Síntese da amônia. Uma outra comum de cair no vestibular é a síntese da água. O oxigênio reage com o hidrogênio para formar a água. Essa é a síntese da água. Você está vendo que os nomes do processo de adição, das reações de adição, das reações de síntese, são sempre esse termo, síntese de algo? Olha o próximo, síntese do ácido carbônico, tá bom, gente? Síntese do ácido carbônico a partir do gás carbônico. Beleza? Também é uma reação muito comum. Então aqui é do ácido carbônico. Continuando. O segundo tipo de reação inorgânica que a gente tem é a reação chamada de reação de decomposição. Decomposição é o oposto da síntese. Tudo bem? Decompor algo significa destruir, quebrar a molécula, separar a molécula. Então, na reação de decomposição, nós temos um reagente e esse reagente se decompõe, ou seja, ele forma vários produtos. Isso é uma reação de decomposição, exatamente o oposto do que a gente viu anteriormente. As mais comuns, o processo de calcinação, muito conhecido, muito falado. Antigamente tinha que se decorar, hoje não está mais precisando decorar tanto, só entender o que acontece. Então a calcinação é a decomposição do carbonato de cálcio. Gente, sempre que aparecer o CO3 aqui, ó, ele pode sofrer o processo de decomposição térmica quando tem CO3. O NaCO3, o Na2CO3, o NaHCO3, o CaCO3, todos eles podem sofrer o processo de decomposição térmica, que é perder gás carbônico. Então, se você tem CO3 e fala que vai fazer uma reação química, com certeza ele vai ser uma reação na liberação de gás carbônico, tá bom? Outra decomposição muito comum de cair no vestibular é a decomposição da água oxigenada. A água oxigenada todo mundo conhece, o nome dela verdadeiro desse composto H2O2 é água oxigenada, o nome dele é peróxido de hidrogênio. Essa água oxigenada, quando vocês compram, por exemplo, uma água oxigenada numa farmácia, assim que eu abro o potinho com a água oxigenada, ela automaticamente começa a se decompor em água e oxigênio, tá bom? Quando você coloca ela no sangue, por exemplo, se tem um corte, você coloca água oxigenada para fazer a desinfecção do sangue, essa é a reação que acontece, a decomposição da água oxigenada. Por isso que forma bolhas, tá? Forma espuminha, por causa que forma água oxigenada, forma oxigênio com água, tudo bem? Isso mata as bactérias, porque é excesso de oxigênio. E do mesmo jeito que a gente viu a reação de síntese do ácido carbônico, nós temos a decomposição do ácido carbônico. Toda vez que se forma o ácido carbônico, essa aqui é a mais importante para vocês decorarem. Então vocês vão vir aqui, vão grifar, vão circular essa reação, vou copiar ela e circular. Essa é a mais importante para vocês saberem. A decomposição do ácido carbônico, porque sempre que aparecer o ácido carbônico como produto de uma reação, ele automaticamente sofre o processo de decomposição. Tudo bem?
alguns termos que a gente vê nas reações de decomposição. O termo pirólise. Pirólise significa quebra da molécula usando fogo, por isso pirólise, ou calor. Tá bom, gente? Então quebra a molécula usando calor. Eletrólise, quebra a molécula usando eletricidade. O termo lise significa quebra. Piro significa fogo. Eletro vem de eletricidade. Fotólise, quebra usando a luz. Foto significa luz, né? E temos também a hidrólise, que é a quebra usando água. Todos esses termos são usados no processo de decomposição, tá? Vocês também podem ouvir outros termos como decomposição elétrica, decomposição térmica, invertendo assim o conceito que a gente falou, mas a ideia é a mesma. Última reação que a gente vai ver hoje é a reação de simples troca ou deslocamento. O que é uma reação de simples troca? O termo já nos diz, tá? Simples troca significa eu vou trocar uma substância simples por alguém. Então a reação de simples troca é a troca dos elementos de uma substância composta. Então um dos elementos da substância composta ele é substituído por uma substância simples, por isso simples troca. Aqui nós temos a substância simples, a letra C. Aqui nós temos a substância composta, o AB. O C vai entrar no lugar do AB, do A. Então, por isso que é uma simples troca. Só o C ele troca de lugar com A. Ele troca, vem no lugar do A, ficando ligado como CB, e o A sai para formar uma substância simples. Professor, simples assim é só isso? Não. Para que isso possa ocorrer, o elemento C tem que ser mais reativo do que o elemento A. Se o elemento C for menos reativo que o elemento A, a reação não acontece. Essa é a única dificuldade da reação de simples troca. E como eu sei quem é mais reativo? Vocês têm que decorar isso aqui. Reatividade dos metais. Por que só dos metais, professor? Porque principalmente os metais que fazem esse tipo de reação de simples troca. Então nós temos aqui metais nobres. Quem são os metais nobres? Aqui nós temos 3 exemplos: ouro, prata e cobre. Só esses 3. Metais nobres são aqueles menos reativos, são aqueles metais que são difíceis de reagir. Hidrogênio de ácidos. Depois vem os metais comuns. Quem são os metais comuns? Vários outros: alumínio, ferro, zinco, chumbo. Os que estão no meio da tabela periódica, os metais de transição, beleza? São mais reativos, então os metais comuns são mais reativos que os ácidos, e os ácidos são mais reativos que os metais nobres. Os metais alcalinos terrosos são mais reativos que os comuns. Quem são os alcalinos terrosos? Família 2, né? Bela, Magraca, Azul, Senhor Baran, Ratão. Eles são mais reativos do que os metais comuns. Belírio, magnésio, cálcio, estronço, bário e rádio. E os alcalinos são os mais reativos de todos, da família 1. Lina, Cama, Robson, Cruzoé, francês, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. São tão reativos esses metais alcalinos que na presença de oxigênio do ar eles oxidam. De tão rápido que eles fazem a reação química deles, de tão reativos que eles são. Tudo bem? Olha lá um exemplo então da reação de simples troca. Nós temos aqui a reatividade dos metais, coloquei eles aqui de novo, os metais comuns, alcalinos, alcalinos terrosos e assim vai. Vamos lá então, ó, esse primeiro exemplo. Quem tem que trocar de lugar com quem? O magnésio teria que trocar de lugar com o hidrogênio. Certo? É sempre o primeiro elemento trocar de lugar com o que está sozinho. Mas para isso acontecer, o magnésio tem que ser mais reativo. Se a gente olhar o magnésio, ele está aqui no alcalino terroso, ele é mais reativo que o hidrogênio do ácido. Então sim, essa reação acontece, formando MgCl, balanceando como o magnésio tem carga 2+, preciso de 2 Cls, por isso MgCl2, e 2H2, porque sempre que o hidrogênio vai ficar sozinho, ele fica na forma de H2. Beleza? Olha esse outro exemplo. Quem trocaria de lugar com quem? Cobre com sódio. O cobre entraria no lugar do sódio, se o cobre for mais reativo. Só que o cobre é um metal nobre, então ele é menos reativo. Consequentemente, essa reação não acontece. Só isso, gente. Olha que teoria simples, né? A parte teórica dessas nossas aulas é muito simples. É a coisa mais simples possível, tá bom? Como que seriam os exercícios? Aqui eu vou fazer os exercícios de apostila, os exercícios teóricos, tá? Com a parte teórica. Eu peço que vocês façam os adicionais. Por quê? Porque os adicionais que são de vestibular, tem muitos exercícios de vestibular. Quem estiver vendo aí que não tiver exercício adicional, pega os exercícios na internet, tá bom? Pesquisem exercícios de reações inorgânicas. Porque os que eu vou fazer aqui não estão no vestibular, tá bom? Esses exercícios são mais de aplicação, para vocês entenderem o que acontece. Escreva a reação química balanceada representativa da reação entre zinco e oxigênio. É essa aqui, gente. Reação de síntese, zinco, e ele já me dá a reação. Isso o vestibular faz muitas vezes, tá? Então aqui ele já está dando que o zinco junto com o oxigênio vai formar o óxido de zinco. Ele só me pôs no nome, mas ele me deu a reação. Então zinco com o oxigênio, gás oxigênio O2, zinco com O2, formando um óxido de zinco. Quem é o óxido de zinco? ZNO. Beleza?
Balanceando as quantidades, tem 2 oxigênios, por isso que eu pus o 2 aqui na frente. Agora eu tenho 2 zinco, eu preciso de colocar o 2 na frente do zinco. Deu para entender, gente? Simples, básico. Vamos para a próxima. Complete as equações químicas e faça o balanceamento escrevendo o nome do produto formado. Na2O mais água, um óxido metálico, vai formar uma base. Que base? A base do Na. Então é NaOH, hidróxido de sódio. Balanceando aqui eu tenho 2Na, 2Na. Beleza? 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Por isso que apareceu 2 aqui na frente. Próximo. CO2, H2O. Gente, já vimos essa reação de síntese, é a síntese do ácido carbônico, tá bom? Letra C. CaO é o cal virgem, um óxido de um metal com água vai formar o hidróxido de cálcio, CaOH2. Tá bom? Já balanceado. É um óxido metálico, forma uma base. Exercício 4. O sódio metálico reage com cloro segundo a reação representada aqui. Ó. Então, o sódio metálico com cloro formando NaCl. Baseando-se nessas informações na classificação periódica, escreva a reação química entre o potássio e o cloro. Gente, o potássio está na mesma família do sódio. Então é só substituir o potássio no lugar do sódio. Vai ficar 2KCl2 dando 2KCl aqui, ó. 2KCl2 dando 2KCl. Porque o potássio está na mesma família. Beleza? Agora ele quer fazer a reação entre o cálcio e o boro. O cálcio não está mais na mesma família, tá? Mas o cálcio é um metal. Então, se o cálcio é um metal, ele vai sofrer o mesmo princípio do sódio. A diferença é que o cálcio tem carga 2+. Então, ficaria assim, ó. Cálcio reage com Br2, formando CaBr2. Tudo bem? Por que CaBr2? Porque o cálcio tem carga 2+, o bromo tem carga -1. Beleza, gente? Exercício 5 mais possível de cair no vestibular seria próximo do exercício 5. Ó, óxidos gasosos de nitrogênio de enxofre, como NO2 e SO3, são os principais poluentes causadores da chuva ácida. Escreva as equações de formação dos componentes oxiácidos. Então, nós temos aqui o SO3 na presença de água, formando H2 e SO4. E nós temos o NO2 na presença de água, formando dois ácidos, o HNO2 e o HNO3. Essas duas reações vocês já tinham que ter sido decoradas lá atrás, porque é a reação da chuva ácida. Quando eu falei de chuva ácida para vocês, eu passei essas equações. Tá bom? Então essas equações têm que ser decoradas. Exercício 7. Complete as equações. Isso daqui, então, são as reações de decomposição. Tá bom, gente? Então aqui, ó, a primeira vai ter liberação de O2. Se vai ter liberação de O2, tira o O2 daqui, ó, KClO3. Tira o O2, sobrou KClO. Então é isso. KCl, O2. Eu estou tirando o oxigênio. Então, 2, para balancear, eu tenho 3 oxigênios do lado de cá. Vou pôr um 2 aqui. Por que eu vou pôr o 2 aqui, gente? Porque se eu colocar o número 1, vai ter um potássio, um Cl, um Cl. 3 oxigênios aqui vai ter que ser 3 sobre 2. Por isso que eu já estou balanceando com o número 2. 2K, 2K, 2Cl, 2Cl. 2 vezes 3, 6 oxigênio. 3 vezes 2, 6 oxigênio. Tá bom? Nitrato de potássio saindo o oxigênio. Aqui, o problema é que não vai sair todos os oxigênios, tá bom? Ah, professor, como que eu vou saber disso? Não tem como saber, tá, gente? Por isso que eu pus o exercício aqui para vocês. Quando cai no vestibular, o vestibular fala o que forma. Vai falar que vai formar o cloreto de potássio e o nitrito de potássio nesse caso. Balanceando as equações, tem que pôr 2 aqui na frente, tá bom? Liberação de CO2, aqui fica fácil. Liberando CO2, sobrou CaO, né? CO2 saiu, ó, sobrou Ca e um dos oxigênios, CaO. Beleza? Já balanceado. Aqui também vai sair o CO2. Como que sai o CO2? Saindo o CO2, beleza? Tem que balancear com 2 na frente. Vai formar o Na2CO3 mais H2O mais CO2. Beleza? Essa segunda reação, ela é uma reação muito comum de falar no vestibular, que é a reação da decomposição térmica do bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio ele é um dos componentes do fermento químico. Para quem compra lá pó royal, por exemplo, fermento químico, ele tem bicarbonato de sódio. Por que é tão interessante essa reação? Porque libera gases, principalmente o gás carbônico, que vai inflar o bolo, por exemplo. Próximo exercício 8. Usando a série de reatividade lá, para prever quais as reações que ocorrem. Faça o balanceamento das reações. Zn e H. O zinco é um metal comum. É mais reativo, sim, do que o H. Então a reação acontece. O Zn entra no lugar do H. O Zn tem carga 2+, então vai formar ZnCl2. O hidrogênio sai para ficar sozinho na forma de H2. Cu e H. O cobre é um metal nobre, então ele é menos reativo. A reação não acontece. Ag e Al. Ag e Al. Prata é um metal
nobre, então a reação, ele é menos reativo, a reação não acontece. Al e Ag, o Al que está sozinho, hein? O alumínio ele é mais reativo do que o Ag, então troca de lugar com Ag. A prata tem carga mais 1, o alumínio tem carga mais 3, então a forma vai ser AlNO3, 3, olha lá, AlNO3, 3, enquanto o Ag fica sozinho. Certo? Último exercício, observe as imagens que correspondem ao experimento a seguir e complete a reação. Zinco e sulfato de cobre. Opa, o zinco vai entrar no lugar do cobre. O zinco é mais reativo, então ele entra no lugar do cobre. Como fica? O que fica na solução, gente? Na solução é aquilo que está na forma de sal. Então fica na solução o sulfato de zinco, ele que entrou no lugar do cobre. E o que fica no depósito? O depósito é o sólido formado. Como o zinco entrou no lugar do cobre, o cobre ficou sozinho. E o cobre, como ele é um metal, quando ele está sozinho, ele fica na forma sólida. Tudo bem? Por hoje é isso daí, galerinha. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos para vocês. Beijinho no coração. E até a próxima. Tchau, tchau.